Em 476 d.C., o maior império do mundo caiu em um único dia. Mas por que Deus, que tudo controla, permitiu que Roma, a mesma que perseguiu e depois adotou a fé cristã, desmoronasse? A resposta não está nos livros de história. Está escondida nas Escrituras. Existe um detalhe que os historiadores adoram repetir, mas que quase nenhum pregador menciona. Roma não caiu por causa dos bárbaros. Roma caiu porque apodreceu por dentro, décadas antes de qualquer exército cruzar suas fronteiras. E se você parar para pensar nisso com calma, vai perceber que essa história tem menos a ver com espadas e muito mais a ver com o coração humano. Vamos voltar um pouco. No ano 380, o imperador Teodósio decreta o cristianismo como religião oficial do Império Romano. Da noite para o dia, aquela fé que foi perseguida, que alimentou leões no Coliseu, que escondeu seus líderes em catacumbas, virou religião de Estado. Parece vitória, não é? Só que Paulo já tinha alertado algo parecido em 2 Timóteo 3:5, quando fala de pessoas que teriam aparência de piedade, mas negando o seu poder. Uma fé institucionalizada nem sempre é uma fé viva. E foi exatamente isso que aconteceu com Roma naquele momento. O que a maioria não conta é que quando o cristianismo virou poder político, ele parou de ser refúgio dos oprimidos e virou instrumento dos poderosos. Bispos passaram a disputar cargos como se fossem senadores, cheios de ambição e vaidade. Igrejas começaram a acumular terras, riquezas, influência sobre decisões do próprio governo. E o povo comum, aquele que buscava a Deus com sinceridade no coração, foi ficando cada vez mais distante do verdadeiro evangelho, sufocado por uma estrutura que já não falava a língua da fé, mas a língua do poder e do dinheiro. Se você já sentiu isso dentro de uma igreja, aquela sensação de que o dinheiro fala mais alto que a palavra, que a hierarquia importa mais que a fé genuína, saiba que isso não é coisa nova. Isso é um padrão que se repete desde os primeiros séculos da nossa fé. E Deus, segundo as Escrituras, tem um jeito bem específico de lidar com sistemas que usam o seu nome para sustentar corrupção. Ele não fecha os olhos para isso, mesmo quando demora a agir. Em Apocalipse 18, existe uma passagem que muitos leem apenas como profecia futura, mas que carrega ecos assustadoramente parecidos com o que aconteceu em Roma. A descrição de uma grande cidade que se corrompeu com riquezas, luxo e idolatria disfarçada de religião, porque os seus pecados se acumularam até o céu e Deus se lembrou das suas iniquidades. Não é coincidência que Roma, a cidade que sequestrou o cristianismo para dar poder ao império, tenha desmoronado logo depois de se apropriar da fé daquele jeito. E aqui está algo que poucos conectam. Entre o ano 380, quando o cristianismo se torna religião oficial, e o ano 476, quando Roma cai definitivamente sob o comando de Odoacro, se passam menos de 100 anos. 100 anos. Um império que durou séculos, que dominou praticamente todo o mundo conhecido, desmorona logo depois de misturar fé com poder político. Isso não soa como um tipo de julgamento espiritual? A Bíblia é cheia de exemplos parecidos com esse. Nínive, Babilônia, Egito, impérios que se ergueram, se corromperam e caíram sob o peso da própria arrogância diante de Deus. Cada um desses impérios, no auge da sua força, achou que era intocável. Achou que riqueza e exército garantiam permanência eterna. E cada um deles, sem exceção, foi lembrado de que só existe um reino que verdadeiramente não passa. Em Daniel 4, o rei Nabucodonosor é humilhado justamente no auge da sua glória, porque, segundo o próprio texto, o Altíssimo domina sobre o reino dos homens e o dá a quem quer. Roma não foi diferente disso. Achou que podia usar o nome de Cristo para sustentar seu trono. E descobriu da pior forma possível que Deus não divide sua glória com sistemas corruptos, por mais religiosos que pareçam por fora. Mas tem uma camada ainda mais profunda nessa história, que a igreja institucional prefere não tocar. Enquanto o Império Romano ruía politicamente, um novo tipo de poder religioso já estava nascendo dentro das próprias ruínas. Bispos de Roma começaram a assumir funções que antes pertenciam a cônsules e governadores. A estrutura do império não desapareceu,
ela apenas se transformou diante dos olhos de todos. Trocou a toga pelo manto, trocou a espada por decretos religiosos e manteve, de muitas formas, a mesma lógica de controle que sempre existiu por trás dos grandes impérios da história. Isso te lembra alguma coisa do presente? Porque deveria lembrar. A tentação de transformar fé em império, de trocar comunhão genuína por estrutura de poder, não morreu em 476 d.C. Ela apenas mudou de roupa ao longo dos séculos. E é justamente por isso que tanta gente hoje sente um vazio dentro de igrejas cheias, prédios enormes, cultos grandiosos. Porque no fundo, muitas vezes não é mais sobre buscar a Deus. É sobre sustentar um sistema que se alimenta da fé alheia. Jesus já tinha avisado isso com clareza em Mateus 7:21. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai. Não é o nome de Cristo pendurado na fachada que garante presença de Deus num lugar. É a vontade dele sendo vivida de verdade, sem disfarces, sem estrutura de poder camuflando o evangelho por trás de rituais bonitos. E é justamente sobre esse tipo de disfarce que muita gente vive perdida hoje, sem saber diferenciar o que é fé genuína do que é manipulação religiosa, vestida de tradição e boas aparências. Se você já sentiu essa confusão, se já se perguntou por que tantas coisas dentro da igreja parecem mais sobre controle do que sobre amor, eu preciso te falar de um material que preparei com muito cuidado. O nosso guia. Como reconhecer o engano religioso antes que destrua sua fé, foi feito exatamente para pessoas como você, que amam a Deus de verdade, mas estão cansadas de discursos vazios. Ele te ensina a enxergar quando algo, por trás de toda a aparência espiritual, não vem dele. Esse material pode ser como acender uma luz num quarto que estava escuro há anos. O link está fixado no primeiro comentário e eu recomendo de coração que você dê uma olhada com calma. Antes de seguir para a próxima parte dessa história, onde vamos entender o que realmente aconteceu no dia em que Roma caiu e por que isso ainda ecoa nos dias de hoje, se inscreve aqui no canal. Aqui, a gente fala sobre o que a religião tradicional evita comentar, sem filtro e sem medo de incomodar ninguém. Sua inscrição ajuda demais esse conteúdo a chegar em mais gente que precisa ouvir isso agora. No dia 4 de setembro do ano 476, um jovem imperador chamado Rômulo Augusto foi forçado a entregar sua coroa. Ele tinha só 16 anos. Nem chegou a governar de verdade. Foi praticamente uma marionete nas mãos de generais e de um general germânico chamado Odoacro, que simplesmente decidiu que não precisava mais fingir lealdade a Roma. Odoacro não incendiou a cidade. Não houve uma batalha épica, como muita gente imagina quando pensa na queda de Roma. Foi quase silencioso. Um menino entregou o trono e o Império Romano do Ocidente, que dominou o mundo por séculos, simplesmente deixou de existir num gesto burocrático. Isso é impressionante quando você para pensar. O maior poder que o mundo antigo já tinha visto não caiu numa guerra grandiosa. Caiu numa rendição silenciosa, quase constrangedora, de um adolescente que nem sabia direito o peso da coroa que usava. Compare isso com a forma como Roma tinha se erguido séculos antes. Foram batalhas históricas, conquistas registradas em mármore, generais que entravam vitoriosos com desfiles pelas ruas da cidade. A ascensão foi barulhenta. A queda foi um sussurro. E existe algo profundamente simbólico nisso. Quando um sistema se corrompe por dentro, ele raramente cai com estrondo. Ele apenas esvazia, perde sentido, até que um empurrão qualquer, por menor que seja, o derruba de vez, como uma casca que já não tinha nada dentro. E tem uma coisa que precisa ficar clara aqui. Roma não foi destruída de fora para dentro. Ela já estava morta por dentro havia décadas. Os bárbaros só chegaram para assinar o atestado de óbito de um corpo que já não respirava mais sozinho. A elite romana vivia num luxo desconectado da realidade do povo. Enquanto os senadores discutiam banquetes e disputavam títulos, as fronteiras do império desmoronavam, os impostos sufocavam os pobres, e a fé que deveria unir o povo
tinha virado um instrumento de controle nas mãos de poucos. Famílias inteiras perdiam suas terras para pagar tributos cada vez mais pesados. Enquanto isso, dentro dos palácios, discutia-se etiqueta, disputava-se prestígio, organizava-se banquetes que duravam dias. A distância entre quem governava e quem sofria nunca tinha sido tão grande. Isso soa familiar, porque Provérbios 29:2 já alertava sobre isso há muito tempo. Quando os justos governam, o povo se alegra, mas quando o ímpio domina, o povo geme. Roma tinha trocado justiça por espetáculo, e o povo gemia havia gerações inteiras. E aqui entra um detalhe, que poucos historiadores religiosos gostam de discutir abertamente. O próprio cristianismo institucional daquela época já não representava mais a fé simples dos primeiros apóstolos. Os bispos de Roma, principalmente aquele que viria a ser conhecido como o primeiro Papa, com poder político consolidado, começaram a ocupar o vácuo de autoridade deixado pelo império que ruía. Onde antes existiam cônsules, agora existiam autoridades eclesiásticas. A igreja, que deveria ser corpo de Cristo servindo ao próximo, foi lentamente se tornando herdeira da estrutura burocrática romana. Ganhou terras que pertenciam ao império, ganhou influência política que os antigos governadores tinham. Ganhou poder de decidir quem entrava ou saía da graça de Deus segundo critérios cada vez mais humanos. Paulo já tinha alertado sobre esse tipo de desvio em Atos 20, 29 e 30, quando disse aos líderes de Éfeso: "Porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e que dentre vós mesmos se levantarão homens que falarão coisas perversas, para atraírem os discípulos após si." Não é exagero dizer que isso aconteceu literalmente com a Igreja de Roma. O que começou como comunidade perseguida, reunida em casa simples, orando escondida, virou estrutura de poder que herdou o trono de um império caído. E o mais curioso é que muita gente lê a queda de Roma só pelo viés histórico, sem perceber a mensagem espiritual escondida nesse processo. Deus não precisou mandar fogo do céu para destruir aquele sistema corrompido. Ele simplesmente deixou as próprias escolhas humanas seguirem seu curso natural até o colapso. Isso é um padrão que se repete nas Escrituras. Em Romanos 1:24, Paulo descreve como Deus, em certos momentos, os entregou às próprias inclinações quando o coração humano insiste em se afastar da verdade. Não é preciso um julgamento espetacular quando a própria corrupção já carrega dentro de si a sua sentença. Roma achou que podia usar o nome de Cristo como verniz para justificar impostos abusivos, guerras de conquista, escravidão e opressão religiosa. E, aos poucos, essa mistura tóxica entre fé e poder foi corroendo qualquer legitimidade espiritual que ainda restava naquele sistema. O povo comum, enquanto isso, continuava buscando Deus da forma que sempre soube, em orações sinceras, em pequenas comunidades, longe dos palácios e das disputas de poder dentro da hierarquia eclesiástica que se formava. E é interessante notar que, mesmo com a queda política de Roma, a fé genuína não desapareceu. Ela sobreviveu nas catacumbas, nos mosteiros distantes, nas famílias que ensinavam as Escrituras aos filhos sem depender de estrutura nenhuma além da própria convicção. Isso mostra uma verdade que muita gente esquece. O reino de Deus nunca dependeu de império nenhum para sobreviver. Jesus já tinha dito isso com todas as letras em João 18:36. O meu reino não é deste mundo. Roma podia cair. O verdadeiro corpo de Cristo continuaria existindo, porque nunca esteve amarrado àquele trono. Talvez seja por isso que mesmo 1500 anos depois, a gente ainda sinta esse eco tão forte. Porque a tentação de misturar fé com poder político, de trocar evangelho por estrutura, de usar o nome de Deus para sustentar interesses humanos, continua viva até hoje, só que com roupagens diferentes. E quando você entende isso, começa a enxergar padrões parecidos em várias épocas da história, inclusive na igreja que você talvez frequente hoje. A pergunta que fica é: será que estamos repetindo o mesmo erro que derrubou o maior império que o mundo já viu? Templos gigantescos, pastores com estilo de vida de imperador,
fiéis pressionados a sustentar estruturas cada vez maiores em nome de uma bênção que nunca chega. Não seria essa a mesma lógica que corroeu Roma por dentro, só que vestida com roupas modernas e microfone de última geração? A história não se repete de forma idêntica, mas os padrões espirituais, esses sim, insistem em voltar, geração após geração, quase como se fossem uma advertência gravada na própria memória da humanidade. E talvez seja exatamente por isso que Deus tenha permitido que o relato da queda de Roma chegasse até nós com tantos detalhes preservados, para que a gente aprenda a reconhecer o mesmo veneno antes que ele destrua o que resta de autêntico dentro da nossa própria fé. Tem uma pergunta que incomoda muita gente sincera na fé, mas que quase ninguém tem coragem de fazer em voz alta dentro da igreja. Se Deus é soberano sobre as nações, por que ele deixou o cristianismo virar exatamente o tipo de sistema que Jesus condenou com tanta veemência? Essa pergunta não é rebeldia. É o tipo de questionamento que qualquer pessoa que ama a Deus de verdade acaba fazendo, mais cedo ou mais tarde, quando começa a estudar história com honestidade e compara o que vê com o que está escrito nas Escrituras. Porque é isso que aconteceu. Jesus expulsou os cambistas do templo dizendo, em Mateus 21:13, que a casa de oração tinha virado covil de salteadores. E poucos séculos depois da sua morte, a estrutura que carregava seu nome repetiu exatamente esse padrão, só que em escala imperial. A resposta para essa pergunta incômoda está espalhada nas próprias Escrituras, mas exige coragem para enxergar. Deus não interfere para impedir que o ser humano use livre-arbítrio de forma corrompida. Ele permite que as consequências das próprias escolhas se manifestem plenamente, até que a verdade fique impossível de ignorar. Foi assim com Israel várias vezes no Antigo Testamento. Foi assim com Roma. E se a gente for honesto, esse mesmo padrão continua se repetindo diante dos nossos olhos, dentro de estruturas religiosas modernas que, sem perceber, estão trilhando o mesmo caminho. Pense comigo. Depois que Roma caiu politicamente, a igreja que emergiu daquele colapso não voltou à simplicidade dos primeiros discípulos. Ela absorveu o vazio de poder e criou algo ainda maior. Uma estrutura que misturava autoridade espiritual com autoridade política, moldando séculos de história ocidental. Esse sistema, ao longo da Idade Média, chegaria a vender indulgências, prometendo perdão de pecados mediante pagamento. Chegaria a acumular riquezas absurdas, enquanto o povo comum vivia na miséria mais absoluta. E tudo isso em nome de um Deus que nas Escrituras sempre se colocou ao lado dos pobres e oprimidos. Catedrais imensas foram erguidas com o suor de camponeses que mal tinham o que comer. Enquanto isso, líderes religiosos viviam cercados de ouro, joias e terras conquistadas, muitas vezes através de guerras travadas em nome da cruz, mas movidas por interesses puramente territoriais. Tiago 5:1 e 4 fala com uma dureza que poucos pregadores gostam de citar hoje. Vinde agora, ó ricos, chorai e pranteai, por causa das desgraças que vos hão de sobrevir. As vossas riquezas estão apodrecidas, e as vossas vestes estão comidas de traça. Esse texto não fala de pagãos, fala de pessoas que usavam a fé como fachada para acumular riqueza às custas de outros. E se você conectar os pontos, vai perceber que essa mesma lógica sobrevive até hoje em muitos púlpitos. Pastores que vivem em mansões enquanto pregam sobre sacrifício. Igrejas que cobram sementes para liberar bênçãos, como se Deus fosse uma máquina de vendas espiritual. Discursos que transformam fé genuína em transação comercial disfarçada de milagre. Isso não é crítica vazia. É exatamente o mesmo padrão que derrubou Roma sendo repetido, século após século, disfarçado de novas roupagens. A estrutura muda, o verniz muda, mas o coração corrompido por trás continua idêntico ao que existia naquele império que caiu em 476. O mais impressionante é perceber que a própria queda de Roma pode ser lida como um alerta profético que atravessa gerações. Não porque Roma em si fosse importante espiritualmente, mas porque ela representa o que acontece sempre que instituições humanas
tentam sequestrar algo que só pertence a Deus. Em Oséias 8:4, há uma frase que resume bem esse padrão. Eles constituíram reis, mas não da minha parte. Fizeram príncipes, e eu não o soube. Sistemas religiosos que se erguem sem verdadeira submissão a Deus, mesmo usando linguagem espiritual, mesmo carregando símbolos sagrados, estão fadados a repetir o mesmo colapso. Você já deve ter sentido isso na pele, mesmo sem saber nomear direito. Aquela sensação de que algo dentro de certas igrejas não bate com o que você lê na Bíblia. Aquele desconforto quando o discurso do púlpito parece mais preocupado com oferta do que com o coração do ouvinte. Talvez tenha sido numa campanha de fim de ano, onde a promessa de bênção vinha sempre atrelada a um valor específico de contribuição, ou talvez numa liderança que nunca prestava contas de nada, tratando qualquer pergunta como falta de fé ou rebeldia espiritual. Esse desconforto não é falta de fé. Muitas vezes é justamente o Espírito Santo tentando te alertar sobre um sistema que, como Roma, começou com propósito genuíno e foi lentamente corrompido pela ambição humana disfarçada de unção. E existe um detalhe fascinante nessa história que conecta diretamente com os dias atuais. O mesmo ano em que Roma caiu, 476, marca também o início oficial do que os historiadores chamam de Idade Média. Um período de 1000 anos em que a igreja institucional dominaria praticamente todos os aspectos da vida europeia. Foi nesse período que floresceram algumas das maiores distorções da fé cristã. Caça às bruxas, cruzadas sangrentas, venda de relíquias falsas, hierarquias que decidiam quem tinha acesso direto às Escrituras e quem precisava depender de intermediários para entender a palavra de Deus. Não é coincidência que, séculos depois, a Reforma Protestante tenha surgido justamente como uma tentativa de romper com essas distorções, resgatando a ideia de que cada pessoa pode ler a Bíblia diretamente, sem depender de estruturas que lucram com a distância entre o povo e as Escrituras. Martinho Lutero, ao pregar suas 95 teses na porta da igreja de Wittenberg, estava basicamente repetindo o mesmo grito que ecoou séculos antes. Fé não se compra, não se vende, não depende de estrutura de poder para ser válida diante de Deus. E esse grito, de certa forma, é um eco direto daquilo que já tinha destruído Roma muito tempo antes. Talvez você esteja assistindo esse vídeo porque sente no fundo do coração esse mesmo tipo de inquietação. Talvez você já tenha vivido experiências dentro de igrejas que pareciam mais estruturas de poder do que corpo de Cristo. E se for esse o seu caso, saiba que essa inquietação tem raízes bem mais profundas e antigas do que você imaginava. Ela não nasceu de rebeldia contra Deus. Nasceu da mesma sede sincera que moveu os primeiros cristãos escondidos nas catacumbas, os reformadores do século XVI e tanta gente ao longo de toda a história que recusou trocar fé genuína por estrutura vazia e sem vida. Essa sede, se você presta atenção, é a mesma que te trouxe até aqui hoje, buscando entender o que ninguém teve coragem de te explicar antes com tanta clareza. Roma caiu, mas a pergunta que ela deixou para trás continua ecoando. Quando fé vira estrutura de poder, o colapso é só questão de tempo. E se você chegou até aqui, talvez esteja pronto para enxergar isso com clareza, também dentro da sua própria caminhada com Deus. Se essa jornada mexeu com você, o nosso guia Como Reconhecer o Engano Religioso Antes que Destrua Sua Fé está te esperando no link fixado no primeiro comentário. Ele foi feito para quem, como você, não quer mais fé de fachada. Obrigado por assistir até aqui. Se inscreve no canal, deixa seu like, comenta o que você pensa sobre tudo isso e continua com a gente nos próximos vídeos que já estão te esperando na tela.